Senhores vereadores, uma boa tarde a todos, boa tarde público presente, todos aqueles que nos assistem pela rede social, muito boa tarde. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Vamos dar início a uma 42ª sessão do segundo período ordinário da Câmara Municipal de Mendes, em 22 de agosto de 2024. Peço à primeira secretária que leia a lista de presença dos senhores vereadores. Boa tarde a todos. Lista de presença dos senhores vereadores, a 42ª sessão ordinária do segundo período ordinário da Câmara Municipal de Mendes, em 22 de agosto de 2024. Presente neste plenário, vereadores Adilson Soares Martins, Edilene da Silva Martins dos Santos, Daniel da Silva Batista, Eduardo Ventura Loures, Enéas Nogueira Fernandes Passos, Fernando Alves Fonseca, demais vereadores em compromisso parlamentar. Havendo o número legal, está instalado a sessão. Senhores vereadores, foi encaminhado por e-mail a minuta da ata 41ª sessão ordinária para ser votada na próxima. Peço à primeira secretária que leia o expediente do dia. Expedientes oriundos dos vereadores. Indicação número 232 de 2024, vereador Fernando, colocação de caixas plásticas com tampa para descarte de lixo em todo o município de Mendes. Livre a palavra no expediente. Deliberação plenária. Ata da 40ª sessão ordinária. Coloca em discussão. Coloca em votação. Vereador Eduardo. Favorável. Vereador Enéas. Favorável. Vereador Edilene. Favorável. Vereador Daniel. Favorável. Vereador Fernando. Favorável. Aprovada a ata 40ª sessão ordinária. Ordem do dia. Primeira discussão e votação. Projeto de lei 024 de 2024. Eduardo Ventura Loures dispõe sobre a proibição de contratação de funcionários que tenha em seu favor sentença penal condenatória transitada em julgado em detrimento da Lei Federal número 11.304/06, Lei Maria da Penha, e legislação similares por parte do Poder Público Municipal, bem como impede nomeação e dá outras providências. Com parecer favorável da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final, coloco em discussão. Pois não, vereador Eduardo? Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, a todos presentes, boa tarde. Boa tarde. Gostaria apenas de acrescentar que já havia antecipado o anúncio desse projeto de lei. Estamos no mês de agosto lilás e a intensificação das medidas de proteção contra a mulher e o entendimento meu que essa medida respeita até a questão do transitado julgado e que devemos ter de fato ações concretas para a proteção das mulheres e evitar, né, a violência contra a mulher. E por isso eu peço a todos aí o apoio nesse projeto de lei, senhor presidente. Pois não, vereador. Coloco em votação vereador Eduardo. Favorável. Vereador Enéas. Favorável. Vereador Edilene. Favorável. Vereador Daniel. Favorável. Vereador Fernando. Favorável. Aprovado o projeto de lei 024/2024, Eduardo Ventura Loures dispõe sobre a proibição de contratação de funcionário que tenha o seu desfavor sentença penal condenatória transitada em julgado em detrimento da Lei Federal número 11.304/06, Lei Maria da Penha e legislações similares por parte do Poder Público Municipal, bem como impede nomeação e dá outras providências. Com parecer favorável da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Projeto de Lei 025/2024, Eduardo Ventura Loures, regulamenta os procedimentos para o reconhecimento da imunidade tributária relativa ao IPTU
para templos religiosos de qualquer culto do município de Mendes e da outras providências. Coloco em discussão. Pois não, vereador? Boa tarde novamente a todos. Esse projeto de lei ele visa atender o artigo 150 da Constituição Federal, que trata sobre a imunidade tributária, ou seja, o direito dos templos religiosos de qualquer culto de não pagarem, por exemplo, no nosso caso municipal, o IPTU. Mas existe uma dificuldade em algumas entidades, em especial as entidades ligadas à matriz africana, de se regularizarem junto à Receita Federal, terem CNPJ, enfim, uma série de documentações que dificulta esse direito que já está na Constituição. O projeto de lei em questão modifica os critérios para que eles possam ter direito a esse benefício previsto no artigo 150. Não exigindo a necessidade do CNPJ, por exemplo, juntando questão de testemunhas, enfim. Então, na verdade, o entendimento é que essa lei ela vai proporcionar que o que já está na Constituição possa ser concretizado com mais facilidade. E peço também a todos o apoio para a aprovação. Pois não, vereador. Antes de nós passarmos para a votação, foi com parecer conjunto favorável da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final e Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Coloco em votação. Vereador Eduardo. Favorável. Vereador Enéas. Favorável. Vereador Edilene. Favorável. Vereador Daniel. Favorável. Vereador Fernando. Favorável. Aprovado o projeto de lei 025/2024. Eduardo Ventura Loures. Regulamentos os procedimentos para o reconhecimento da imunidade tributária relativa ao IPTU para templos religiosos de qualquer culto no município de Mendes e da outras providências. Com parecer conjunto favorável da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final e Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Passamos agora à tribuna livre. Não sei se o senhor Alexandre dos Reis Ramalho se encontra. Gostaria de convidá-lo, que poderia usar a tribuna. Muito obrigado pela presença do senhor. O senhor tem 10 minutos para usar a tribuna. Muito obrigado. Bom, boa tarde a todos. Senhor Alexandre, eu só queria falar a respeito do tema, comunicação de uma pista irregular de motocross no bairro Boa Esperança. Bom, em primeiro momento queria agradecer o vereador Eduardo, que me ouviu e deu a oportunidade de estar aqui, e a Helena também, que me atendeu super bem aí com os demais aqui da casa, e agradecer a vossas senhorias aí pelo tempo a me concedido. Meu nome é Alexander, né, Ramalho, eu sou morador de Mendes há mais de 50 anos, dentre eles 15 anos agora no Boa Esperança, eu fico lá trabalhando de home office, e venho aqui comunicar sobre um fato que desde novembro de 2023, começou-se a instaurar lá, em frente à minha casa, com vários vizinhos ao redor, colado, uma pista irregular de motocross. E desde então, eu e outros moradores, a gente fizemos algumas reclamações junto à fiscalização da prefeitura. Em primeiro momento, teve uma fiscalização que ocorreu em janeiro, mas não foi instaurado nenhum processo junto à secretaria. E no decorrer dos meses, outros eventos foram se seguindo, aumentando um pouco o tamanho do evento aos finais de semana. Medições que eu fiz do meu terreno em frente à pista chegam a 100 decibéis, isso no entorno da minha casa, nos outros vizinhos, sem contar também o que eu já verifiquei lá, o impacto à fauna, à flora. Como eu acho que todos aqui conhecem o bairro Boa Esperança, né? Lá tem muita área de preservação permanente que está sendo afetada pela poluição sonora, qualidade de vida. Tem muitos moradores que usam também casas para fazer aluguel com Airbnb, por exemplo, que estão tendo reclamação dos hóspedes por causa do barulho, do movimento em torno. Agora, em junho, teve um movimento de mais de 20 viagens de caminhões do DR, não sei se da obra ali da pista da RJ 133, que para ampliação da pista, isso com tratores, à noite, ampliação. E chega assim, é bem inconfortável mesmo. Você não consegue conversar, assistir uma televisão. Eu, por exemplo, tenho problema de saúde, a enxaqueca bate a toda, né?
Aí eu abri uma nova reclamação, pedido de ajuda na secretaria, outros moradores também. A fiscalização teve lá agora dia 30 de julho, instaurou-se um inquérito junto à Secretaria de Meio Ambiente agora no dia 2. Porém, já teve um evento esse domingo, se eu não me engano, 4 ou 5 motos, por um período de umas 3 horas. Aí, fora o barulho, poeira, movimentação no entorno. Hoje eu vim para cá, um vizinho já avisou, tá tendo moto lá, nesse momento, tá começando a ter dia de semana também. E assim, ressaltando, né? O motocross é um esporte muito legal. É saudável, desde que praticado em condições e lugares ideais. Acredito que essa pista citada não foi feita análise ambiental, de impacto, liberação ambiental. Então, acho que todo um processo que deveria ser cumprido não foi executado. Além disso, por estar em área residencial, a lei do silêncio prevê que, a lei estadual do Rio de Janeiro, que mesmo durante o dia em área residencial, os decibéis permitidos são 55, sendo que, como eu falei, chega a 100, 101. Isso, da minha casa, na pista, deve ser maior. E a minha casa é um atravessar de rua. Outros vizinhos estão colados à pista e outros são em torno. E isso é possível ouvir até na outra rua que eu já constatei com outros vizinhos, que até então não sabia a localização. E meu intuito aqui é só para compartilhar essa informação e ajuda caso possível. Eu também dei entrada no Ministério Público e estou aguardando o chamamento, né, para explicar a situação. Mas desde então a gente vem tentando. Eu nunca dialoguei com a pessoa não é de Mendes, está lá há menos de um ano. Foi uma pessoa de Mendes que passou o terreno para essa pessoa. Eu nunca cheguei a conversar, porque já tem relato de pessoas que foram reclamar de som e a senhora foi maltratada, tal. Eu achei melhor, falei, vou pedir ajuda na prefeitura, seguir todo o trâmite legal, porque eu já notei que não vai ser fácil a conversa, né? Não vai ter um entendimento. Então, assim, era isso que eu tinha aqui para expor a Vossas Senhorias e as pessoas aqui presentes. E caso tenha alguma ajuda, eu agradeço, né? Se for possível, alguma forma de ajuda, não só para mim, mas para todos os moradores e todo mundo que gosta lá do bairro, né? E vem prejudicando bastante, bastante. Obrigado. Muito obrigado pela vinda do senhor aqui, de trazer essas informações aí para os senhores aqui, vereadores. Muito obrigado. E só para finalizar, desculpe. Pois não. Eu faço muitos projetos sustentáveis e estou à disposição também, porque isso lá foi um sonho e eu estou lá há quase 15 anos trabalhando à noite. E um dos meus sonhos é conseguir compartilhar esse conhecimento com escola, pessoas. Eu tenho vários projetos lá que o intuito é seguir com os projetos e também com hospedagem daqui a uns 2 anos. Então, era só isso mesmo. Obrigado. Muito obrigado, senhor. Passamos para as explicações pessoais. Deixo livre a palavra. Pois não, vereador Daniel. Senhor presidente, senhores vereadores, todos que nos assistem no sistema de áudio e vídeo, meu boa tarde. Senhor presidente, só queria fazer um pedido. Na entrada de Santa Rita, no ponto de ônibus ali perto do meio ambiente, naquele ponto, tem um senhor já há uns 20 dias morando diretamente ali. Eu passo todo dia, estou vendo isso. Hoje eu parei lá, conversei com ele. Ele disse que é de uma cidade do Rio, mas não sabe o nome da cidade. Ele está morando lá, não tem jeito, não tem lugar para ficar, não tem nada, dormir no chão. Pediria que a Secretaria de Promoção Social mandasse uma equipe lá para conversar com ele, para ver de onde que ele é, se pode mandar ele de volta, ou se leva ele para a residência terapêutica para tratar dele, porque é um ser humano, está ali, está jogado, né? Pode acontecer alguma coisa pior com ele. Então, antes que aconteça alguma coisa, a prefeitura manda a equipe lá para ver a situação dele, tá? Agradeço se puder fazer isso, porque é um ser humano igual a gente aí. Falou? Obrigado, presidente. Obrigado a todos. A gente pode até encaminhar um ofício, né, vereador Daniel, para a secretária de Promoção Social, pedindo para que seja solicitado essas informações do vereador. Seria melhor eu mandar no ofício, né? Que eu estou passando todo dia lá, ver se toma alguma providência para tirar ele dali. Obrigado, vereador. A gente vai fazer dessa forma, então. Ainda livre a palavra. Vereador Fernando. Senhor presidente. Senhor presidente, demais vereadores, público que nos assistem, público que nos assiste pelo sistema de áudio e vídeo, pela internet. Gostaria aqui de parabenizar ao senhor Alexander dos Reis Amalho
pela iniciativa, a iniciativa que todo munícipe deve ter quando algo está errado. E como várias coisas estão erradas no nosso município, eu pude constatar aqui pela sua fala que existem 3 crimes sendo cometidos lá junto à residência do senhor. Um é a perturbação, né? Porque isso não existe mais horário para quem desconhece a lei, bem lembrado aqui pelo senhor. Um é a perturbação, que em qualquer momento não existe mais aquela lei do silêncio que aconteceria às 10 horas. É qualquer fase do dia, da noite ou da madrugada. O outro é o descarte irregular de terra, movimentação irregular de terra, até porque se a gente vai investigar, são caminhões do DR, tem um envolvimento direto do Estado com isso, porque há um manifesto daquela terra de Morse que ela só poderia ser descartada na Ponte do Rocha, que é o descarte oficial do município. Então alguém estava sendo favorecido, alguém devia estar sendo beneficiado, que não era a gente, né, Alexandre? E outro é a lei ambiental. A lei ambiental no nosso município, Alexandre, eu vou ser bem claro aqui, bem sucinto, ela só funciona para perseguição no nosso município, através da secretária de Meio Ambiente e do senhor prefeito. Quando eles querem perseguir algum munícipe, eles fazem valer as leis ambientais. Porque as leis ambientais, elas são muito sérias, muito duras, muito rígidas. Principalmente para as áreas de preservação permanente. Só que aqui no município de Mendes, as leis ambientais só favorecem aos amigos, aos padrinhos, aqueles que realmente estão ligados diretamente com algum benefício ao chefe do Poder Executivo e à atual secretária de Meio Ambiente. Estou falando porque sofri na carne, né, uma multa, uma perseguição do atual governo, sendo que eu não tinha removido um caminhão de terra. Um outro comerciante aqui da cidade, que também não acena para esse atual governo, também foi punido com uma multa e ele não tinha feito nada de errado, ele tinha apenas limpado o terreno dele. Então a gente vai estar à disposição, coloco o meu gabinete à disposição, uma assessoria jurídica que a gente possa estar aí lhe favorecendo, porque eu não quero desanimar o senhor não, mas no atual governo, qualquer processo administrativo que o senhor entrar nessa prefeitura, o senhor não vai ter sucesso. E aí eu gostaria de agradecer a presença do senhor e fiquei muito feliz, porque o munícipe colocar o seu total desafogo, né, no plenário da Câmara aqui é sempre muito importante. Eu acho que funcionaria muito mais. Gostaria de estar falando também sobre o posto de saúde de Mosque, vereador Daniel, que continua funcionando precariamente como sempre. O atual posto chegou aí uma verba relacionada na faixa de R$800 mil, mas como a morosidade desse atual governo, tudo dele é moroso, talvez esse posto de saúde não fique pronto ainda nessa década. Né? A reforma não consiga ficar pronta porque o processo licitatório, a gente não vê ele caminhar de maneira nenhuma. E aí, emendando nessa questão de processos licitatórios, eu gostaria de fazer uma denúncia aqui nesse plenário, porque o atual governo, o atual prefeito e sua equipe estão cerceando o direito à informação. Existem as leis que não impedem, não podem impedir de maneira nenhuma a informação. Isso está dentro da legalidade, da moralidade, da publicidade e da transparência. Coisa que é chamado um site que o atual governo bloqueou. E se você quiser saber o que está acontecendo no atual gestão, você não pode ter acesso. Você tem que ter login e senha. E isso, antes de vir aqui para esse plenário, porque eu descobri isso ontem. Antes de vir para esse plenário, novamente eu consultei. Então, existe uma lei sendo rasgada no nosso município, que é a lei da transparência e a lei da publicidade. Será, eu vou perguntar a você, munícipe, será o que o atual prefeito está querendo esconder? Os processos licitatórios fraudulentos? A corrupção ativa que acontece no nosso município? Então eu quero deixar aqui bem claro
que a gente vai estar representando quanto o atual governo por mais um crime cometido no nosso município. E um crime grave, que é ocultar informação do dinheiro público. Queria agradecer mais uma vez. Uma boa tarde a todos. Vereador Eduardo, com a palavra. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, todos presentes, boa tarde novamente. Queria fazer só uns agradecimentos. Primeiro, agradecer a todos os vereadores pela votação das duas matérias, tendo que são matérias de grande relevância e bem-estar para a cidade. Agradecer conheço como Alex, não Alexandra, por ter feito uso da tribuna. Já havia conversado com ele antes e ele me expôs essa situação. Ele tem uma vasta documentação de todos os acontecidos lá. E coloquei para ele que a casa estava à disposição, foi daí que saiu a intenção de utilizar a tribuna. Entendendo que as medidas legais ele já tomou de estar junto ao Ministério Público, junto à Prefeitura, e colocando aqui à disposição para o que ele precisar. Ele já sabe disso, né? Mas oficialmente o que ele precisar, entendo que a casa vai estar à disposição para ajudá-lo. E por último, apesar de não estarem presentes hoje aqui, eu tive conhecimento que o vereador Leonardo e o vereador Tiago se juntaram a mim numa causa que eu estou já há algum tempo, que é com relação à necessidade de melhoria e de ampliação do sinal de celular, principalmente para atender as regiões ali de Jabuticabeiras, Cinco Lagos e uma parte da Ponte do Rocha. Essa semana eu tive a notícia de que eles protocolaram alguma coisa com relação a pedido desse no Rio. E aí fica aqui o meu agradecimento. Já na última ida a Brasília estive no Ministério das Comunicações, né, o senhor conhece, de conhecimento do senhor, justamente para tentar entender como podemos fazer isso. Tive reuniões com representantes da Vivo também para tentar avançar. Então, toda colaboração, né, é bem-vinda. Então, queria deixar esse agradecimento aqui aos dois vereadores. É o que tenho por hoje, senhor presidente. Obrigado. Vereador Enéas. Senhor presidente, demais companheiros vereadores, a todos aqueles que nos acompanham na TV Câmara e também no plenário, meu muito boa tarde. Antes de começar a minha fala, senhor presidente, eu gostaria de fazer um pedido de uma moção de aplausos ao senhor José dos Santos Moreira. É um jovem centenário ali do Grajaú, merece o reconhecimento dessa casa por tudo aquilo que fez pela cidade ao longo desses 100 anos. Por favor, qual o nome dele? José dos Santos Moreira. Coloca em discussão a moção de aplauso pedido pelo vereador Enéas. Coloca em votação o vereador Eduardo. Favorável. Vereador Enéas. Favorável. Vereadora Edilene. Favorável. Vereador Daniel. Favorável. Vereador Fernando. Favorável. Aprovado o pedido de moção pelo vereador Enéas. Senhor presidente, também gostaria de parabenizar o senhor Alex, né, um grande amigo meu. Sou inclusive fã dos vídeos da cachorrinha dele, me diverte. Sou frequentador do bairro Boa Esperança, adoro aquela localidade, vou muito no Mirante. Inclusive a gente tem um projeto já protocolado na Secretaria de Turismo do Estado do Rio de Janeiro para fazer um deck e a pavimentação daquele local que é muito visitado por moradores de Mendes e hoje o acesso é precário para aquilo que oferece, que é a beleza. Eu tomei conhecimento dessa pista na última terça-feira, inclusive eu fui convidado para ir vê-la, né? Entendo as reclamações do Alex, eu acho que tudo tem uma questão de bom senso e o time. Eu gosto do motocross, já pratiquei o motocross, inclusive fomentei um evento de motocross aqui na cidade, uma trilha, né? E na ocasião ainda falei que a cidade recebeu um evento que foi realizado 100% em trilha, sem que criasse qualquer transtorno, né, aos moradores e ao trânsito, ao fluxo de carros na cidade. Então,
eu acho que a gente deve conversar, deve entender para resolver esses problemas que estão acontecendo no local. Então, é a fala que eu tenho aqui no dia de hoje, senhor presidente. Pois não. Vereadora Edilene. Boa tarde a todos, mais uma vez também. Gostaria também de parabenizar o senhor Alexander por tal pontuação nessa tarde em relação a tudo isso que está acontecendo ali. Acredito que, como fiscalizadores dessa casa, teremos que tomar providência como tal, pontuado pelo senhor aqui. Muito obrigado pela sua presença e volte sempre que tiver algum argumento para nos relatar. Gostaria também de compactuar essa fala do vereador Fernando às 15 horas da tarde. Boa tarde, vereadora. A Prefeitura de Mendes excluiu a conta do Instagram? Não aparece nada para a gente? Conseguiria verificar? Já o da Câmara não tem nada. E aí fala, o município não ter redes sociais, como é a transparência? Muito mal administrado. Eu não tenho costume de olhar a página da Prefeitura em nada, porque nada me interessa. Mas eu acho que, diante do que a população pede, nós deveríamos realmente reaver. Então, parabéns pela sua fala, vereador Fernando, porque eu também tive esse questionamento nessa tarde. Então, realmente precisamos de uma atitude. E eu gostaria de fazer um pedido aos vereadores Eduardo, vereador Enéas, presidente dessa casa, vereador Adilson. Não posso citar os demais porque não estão presentes, mas que pudessem trazer na próxima sessão, se possível for, uma resposta a respeito do transporte escolar. Saber o que está acontecendo, o que vai ser feito, o que nós podemos responder para a sociedade. E por hoje é só. Obrigado, senhor presidente. Pois não, vereador? Vou dar uma resposta à vereadora Edilene, né, mencionou o meu nome em sua fala. A gente, desde o início do nosso mandato, a gente milita, né, vereador Adilson, nessa causa do transporte escolar. Parece que, às vezes, as falas aqui é como se a gente ficasse inerte por conta de uma questão política no momento. Mas eu sempre falei aqui que a gente se preocupa com as questões dos pneus, com a qualidade da limpeza e a manutenção periódica dos veículos. Às vezes, cada um tem a maneira de se expressar, de fazer o seu ato fiscalizatório, né? Eu tenho aqui o meu WhatsApp, diversas mensagens para o secretário de transporte e para a proprietária da empresa sobre irregularidades nos veículos, e tem isso documentado. Então, assim, a gente sabe que existe um problema, a gente está em cima, a gente também é comunicado, a gente entende que essa falha está prejudicando as crianças, mas isso acontece desde o nosso primeiro ano de mandato, né? Então, a gente vem cobrando insistentemente, vão apresentando soluções, mas existe sim uma falha, isso é notório, é algo que deveria ter sido feito uma melhor programação. E a gente, se você quiser somar forças e entender como a gente está fazendo o nosso trabalho, não existe problema nenhum de você participar desse tipo de fiscalização ao nosso lado. Em relação às publicações da internet do município, eu acho que teve um momento, eu não sei se foi isso, acho que o vereador Fernando falou, em relações a atos oficiais, licitações, isso deve estar exposto no site da Prefeitura, conforme o portal da transparência, conforme as normas técnicas de instalação de um portal público municipal. Essas publicações, esses convites de licitações, os editais, isso eu entendo que tem que seguir sendo postados. Eu vou fazer essa checagem hoje. Sobre as redes sociais, especificamente Instagram, eu vi uma normativa que, eu acho que está acontecendo isso em outras cidades também, eu sigo a cidade de Vassouras, sigo a cidade de Piraí. Algumas publicações por conta do pleito eleitoral não podem ser feitas, né? Acho que só alguns avisos, algumas informações. Eu até tive algumas discussões
de algumas coisas que estão acontecendo na cidade que deveriam ser informadas para a população, né, algumas campanhas na área da saúde, né, fazer isso de uma forma que, na verdade, toda publicação deve ser de uma forma que oriente a população, e esse tipo de publicação eu não entendo que seja criada uma penalidade eleitoral. Então, acho que essa questão do período eleitoral realmente tiraram aquele volume de publicações que eram feitas por conta de alguma orientação jurídica, talvez. Senhor presidente, Pois não, vereador. eu gostaria só de retificar a fala do vereador Enéas, que eu estou falando do portal da transparência, mas também bem lembrado pela vereadora Edilene, que a atual gestão, principalmente, ela gostou de fazer publicações em redes sociais. Acredito que o período eleitoral determine algumas regras, mas não é necessário você extinguir todo e qualquer acesso. As redes sociais virou um veículo de comunicação importantíssimo no nosso município. Então, eu acho que tanto quanto o portal da transparência, que é o absurdo total, né, infringindo uma lei, quanto as redes sociais, elas têm que ser alimentadas dentro da legalidade, mas elas têm que ser alimentadas também. Então, eu concordo com a vereadora Edilene, que virou um tempo obscuro. Então, esse período eleitoral de 45 dias, ele não pode ser um período de escuridão. Obrigado. Senhor presidente, Pois não, vereadora. aqui com o nobre vereador Enéas também falou, gostaria de complementar. Vou lá na situação do transporte. Para mim, a situação ela não é uma questão apenas política, porque nós estamos em ano eleitoral. Mas, bem falado pelo senhor também, isso já vem há muito tempo, né? Desde o início do mandato. Então, só para relatar que a situação é pior do que eu imaginava, porque nós não tivemos um olhar, cheguei até a relatar aquele dia aqui com o vereador Adilson, que eu lhe citei, o transporte escolar é algo primordial dentro do município. Como tem vários relatos, que não é de agora, que sempre foi ruim, né? Mas se agora está pior, então nós deveríamos realmente rever essa situação. Então, obrigada pela sua fala, vereador Enéas, na qual a fiscalização também que nós temos feito, diferente um do outro, mas nós estamos precisando mesmo que alguém traga uma resposta para a sociedade. Obrigada. Pois não, vereador. Consultei aqui meu guia aqui de internet. Inclusive, eu mudei de lugar para ficar perto do Eduardo, para usufruir da tecnologia e rapidez em busca das informações que a gente precisa aqui. Sobre a questão da limitação do uso da internet, o artigo 73 da Lei Eleitoral limitou o uso das redes sociais das prefeituras e das câmaras 3 meses antes da eleição. Então, eu realmente havia visto uma publicação em relação a isso, que existia uma limitação para as publicações seguirem nas redes sociais e no próprio site oficial. Obrigado, Então vereador preciso fazer uma Enéas. colocação, presidente. Então, cometeu-se um crime, tanto essa casa quanto o atual prefeito, né? Porque se a determinação era 3 meses antes, ela parou de funcionar há poucos dias. É estranho, né? Não está seguindo mais uma vez o que realmente tem que ser seguido. Não havendo mais nada a ser tratado, encerro os trabalhos e marco a próxima sessão para o dia 27/8/2024.